Esse é mais um episódio começando agora do nosso Clubcast. Vanessa Bellini, que saudade a gente tava de entrevistar e conhecer a história das empresas aqui do clube, né? É verdade, Guto Melo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Clubcast, o melhor podcast para você saber tudo do mercado financeiro, do marketing digital, de todas as áreas de atuação do nosso Brasil e mundo. E mundo, exatamente. Mas esse mundo que gira aqui, principalmente em São Paulo, a gente está falando direto do Clubcast aqui no escritório do Club Cowork da Faria Lima. E para começar esse bate-papo, a gente vai falar com um cara que, além de ser um visionário, ele também faz parte aqui desse complexo. Ele está lá no Clube de Pinheiros, que eu tô sabendo. Olha, você já sabe. Já sei tudo. Sei que o cara é premiado, eu sei que o cara a gente vai saber mais, senão não vou... Né, você não vai contar tudo. Olha, o Guto sabe aonde ele fica localizado no de Pinheiros. Nós estamos no da Faria Lima. E o Guto fica no da Paulista. É verdade. E você pode ficar em qualquer lugar, é só ficar de olho no Club Cowork, que tá fazendo aí história das principais empresas, assim como da... Posso falar já? Pode falar. Vamos descobrir mais sobre... Da KPI com Bruno Lima. E aí, Brunão? Tudo bem? Obrigado, gente. Estúdio lotado hoje. Gente. Muito obrigado pelo convite e pela introdução. Que baita introdução. Agora vamos para a conversa e falar um pouquinho sobre a KPI. A gente vai falar sobre empreendedorismo aqui também. Falar sobre o Clube Coworking. Afinal de contas, vocês estão aqui na Faria Lima, a gente está em Pinheiros. A gente fala um pouquinho também sobre tá em Pinheiros mesmo, né? Ele sabia. Tá vendo só? Tá vendo. Pegar uma colinha aqui. Bela introdução. Eu quero saber como que surgiu, o que é a KPI. Conta pra gente essa história, porque toda empresa tem uma história, toda história faz parte do processo todo. Conta qual é a história da KPI, como nasceu. Boa, gente. É isso, Guto. Então, é uma história de empreendedorismo. O que eu posso falar? Eu sou um dos fundadores da KPI. A KPI já tem 11 anos de história, então é uma agência de marketing online focada em gestão de mídias pagas, planejamento e gestão de mídias pagas, SEO, a parte de dados, parte de tecnologia. E a gente surgiu, como eu comentei, há 11 anos e eu não tinha uma veia empreendedora à época. Né? Eu já trabalhava com marketing online, como eu comentei, eu sou um dos fundadores da empresa. E eu sou um engenheiro de formação, eu comecei a trabalhar com marketing online lá atrás. E por advento de colegas mesmo, do meu trabalho regresso antes da KPI, o Almir Júnior, né, que também foi um sócio fundador comigo, a gente teve uma ideia de lançar uma agência de marketing online, mas com um foco pleno em dados. Né? O que é um foco pleno em dados? É fazer uma otimização para os nossos clientes segundo modelos estatísticos e segundo os resultados que eles têm a partir, começando aqui, de campanhas de marketing online. Então, essa era a ideia. Há 11 anos, a gente não tinha essa estrutura toda de dados, de AI que a gente tem hoje. Então, era uma ideia precursora para esse mercado de marketing online, pautar modelos estatísticos ou utilizar a tecnologia para a gente conseguir fazer boas campanhas de marketing online. E aí, a gente lançou muito porque, como eu comentei, esse sócio Almir, ele sim tinha uma bela veia empreendedora e ele me trouxe, porque eu era o cara de execução, eu era o cara de operação. Ele falou, Bruno, e aí? Vamos lançar uma empresa? O que você acha? A gente tem um produto bom aqui, que são justamente esses modelos estatísticos para entrega em campanhas de marketing online. A gente vai falar um pouco melhor o que são essas campanhas. Eu acho que a gente tem um bom produto para mercado. E a gente começou essa jornada. Daí, o que é legal de complementar aqui, que no começo também, para dar também o crédito para todo mundo, o Rafa Pisotti, que também é um dos sócios fundadores, e um cara, assim, expert em tecnologia e desenvolvedor, entrou dentro dessa jornada com a gente para quê? Para conseguir programar esses modelos estatísticos que a gente tinha lá atrás, para entrega em campanhas de marketing online e para que a gente conseguisse ganhar escala. Então, a gente vai falar de empreendedorismo aqui um pouco e como que a KPI cresceu. Guardem esse termo de escala porque ele é importante aqui. Quando a gente se lançou ao mercado, a gente tinha um produto. E a gente tinha o Bruno, o Almir e o Rafa. A trinca perfeita. O planejamento da estratégia todo formado. Eu tô perplexa. Perfeitamente, gente. E aí, um super planejamento para este produto. Então, a gente tinha o Almir, que tinha essa veia empreendedora. A gente tinha o Bruno, que era um pouco mais executor e relacionamento com os clientes. E o Rafa, que desenvolvia nosso programa por trás das cortinas ali, para que a gente conseguisse ter uma boa entrega dessas campanhas de marketing online, dá até para tangibilizar o que são essas campanhas de marketing online. São campanhas de Google Ads, campanhas de Meta Ads, campanhas de Pinterest, de TikTok. E aí, qual que é o ponto? A gente conseguir ter um bom planejamento, um planejamento específico, conforme a realidade dos clientes. E aí que a gente vai falar também um pouco dos nossos diferenciais, mas aí que a gente entra com o expertise da KPI. Que é isso, até falando de alguns clientes,
da KPI, depois a gente retoma aqui a história, porque a gente vai falar do produto e um pouco de escala, que eu acho que é importante, como que a gente cresceu de maneira sustentável a nossa empresa. Mas aí trazendo, então a gente tem alguns clientes, só para falar um pouco da carteira da KPI, como a Pets, acho que vocês conhecem, talvez vocês consumam, sejam clientes da Pets, ReHap, outro varejista grande, acho que vocês também consomem, conhecem, Monte Carlo Joias, a gente trabalha com a Good Storage também aqui em São Paulo. E aí, o que é interessante sobre as nossas entregas diferenciais, e é legal de compartilhar? São negócios que têm realidades diferentes, né? E até tem fases diferentes e objetivos são diferentes. E aí, será que um mesmo planejamento de campanhas de marketing, falando aqui de gestão de mídia, será que um planejamento específico, um planejamento único para essas marcas, ele atende o objetivo delas? Ele atende até o que a gente falou de escala, de crescer de maneira sustentável, de convergir para objetivos? Não. Então, a Pets tem um certo objetivo quando a gente fala de campanhas de marketing online, de investimento, de rentabilidade, de natureza de negócio. A Good Storage também tem a sua natureza de negócio. ReHap tem aqui hoje uma meta, né? A gente está em setembro, final de setembro de 25. Vai entrar Dia das Crianças, vai entrar o Natal, vai entrar são Black Friday. modelos de negócio completamente diferentes, Isso, né? são diferentes e a gente adequa toda a parte de planejamento e gestão de mídias conforme essas realidades, né? Então, e é isso que a gente tinha lá atrás no DNA da KPI. A gente tinha um modelo de entrega para a gente conseguir absorver essas necessidades dos clientes e seguir rumo aos objetivos deles, seja um objetivo de venda, de captação de lead, quem está ali familiarizado com o marketing online sabe sobre a parte de captação, de reconhecimento. Mas eu acho que o que é interessante trazer, gente, dessa origem. Então, éramos 3 lá na origem e a gente tinha um produto, né? E a KPI tem 11 anos. Então, o que é uma curiosidade interessante até para passar para você que está começando, que é um empreendedor, está começando a sua empresa, está planejando, até a gente falou aqui sobre planejamento, a gente tinha um bom produto em mãos. Depois de alguns anos, a gente trouxe também um diretor comercial para a gente conseguir escalar a carteira de clientes. Mas aí, o que faltava para a KPI escalar como ela escala hoje? Então, até algo que a gente estava discutindo aqui antes, hoje a KPI escala com sustentabilidade. Assim, a gente pode falar que a KPI cresce de 15% a 20% por ano, sem tantos problemas relacionados ao crescimento por causa do plano para o crescimento. Então, o que é legal de trazer? A gente tinha um produto, com o tempo a gente foi entregando, foi crescendo, a gente depois acoplou um diretor e um departamento mesmo comercial para a gente conseguir vender e expandir o nosso negócio. E em alguns anos, o que faltava ali para a gente? Justamente a parte de gestão para crescimento. Porque aí sim, qual que foi um problema que a gente teve? Um problema, na verdade um desafio, né? Não é bem um problema, é um desafio que até é um desafio que os empreendedores veem, que é justamente como que a gente cresce a partir daqui, né? A gente precisa de mais tecnologia, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa entender melhor o perfil de cliente, a gente precisa entender melhor os escopos. Então, aqui, por exemplo, a gente falou muito de gestão de mídias pagas, que é aquilo, a gente conseguir ter boas configurações de anúncios para as empresas. Hoje a KPI trabalha com uma parte de dados, BI, trabalha com uma parte de tecnologia e trabalha também com uma parte de SEO. Como que a gente chega, né, nesse rol aqui de escopos? Aí é com um plano de crescimento, aí falar também sobre a nossa CEO, a Fernanda Lima, que ela até estaria hoje aqui com a gente, ela teve um imprevisto, mas ela, ao longo dessa nossa história de empreendedorismo, ela fez o nosso planejamento para crescimento, né? Então foi justamente isso, a gente tinha um produto muito bom, a gente já tinha um departamento comercial, então a gente tinha um plano de expansão, mas faltava uma estrutura plena para crescimento. E aí sim, o que a gente começou a entender, gente? Só para compartilhar, para falar um pouco sobre crescimento e de seguir com a conversa também. Mas aí você passa a compreender um pouco melhor quais são suas alavancas de receita e de margem e para onde você cresce. Qual que é o norte da empresa? Então, só para fazer um paralelo, quando a KPI surgiu, assim, se a gente fosse falar de cliente e aquisição, a gente tinha um ritmo de aquisição muito forte, super alto. Por quê? Porque o prospect que vinha para a KPI a gente absorvia. Só que o que acontece? Quando você tem uma carteira ampla de clientes, esses são clientes muito diversos, não é? E aí, a repercussão, a implicação é, você tem uma carteira que não é tão uniforme e clientes que rendem resultados diferentes para a sua empresa. Então, o aprendizado que a gente teve ao longo do caminho, que eu acho que é o aprendizado para compartilhar, principalmente com a galera que quer empreender, que quer ter sua empresa, a gente passou a compreender por nosso perfil de clientes. E aí tem toda a parte de ICP, né? Quando a gente fala do perfil ideal de clientes, isso de fato é uma denominação bem comum de mercado, mas a gente começou a entender depois de alguns anos, para vocês verem, né? Putz, a gente foi lá, fundou e fez tudo certo. Não. A gente foi lá, fundou, a gente teve problemas, a gente teve desafios, mas é isso, é ir se adaptando e entendendo a partir daquilo que você constrói de inteligência, como que você segue. Então, daí para fechar, a gente fez toda
um estudo dos perfis dos clientes da KPI, ali no nosso 3º, 4º ano, para entender, tá, a partir daqui, o que realmente é o cliente que a gente quer absorver, o que a gente quer ter dentro da nossa carteira, que é onde a gente aporta mais valor mesmo. E aí, pensando em escopos, onde mais eu ajudo esse cliente? Acho que isso é legal de compartilhar. Então, a gente conseguiu definir, qual que é um cliente que gera uma boa margem para a gente, tem uma boa retenção. Hoje a KPI tem uma alta retenção dos clientes, é muito difícil um cliente sair da KPI. E como que eu consigo compreender mais necessidades ou entregar um pouco mais para esse cliente? E foi a partir daqui, a gente fala que é o fork on the road nosso, que é a gente entendeu o nosso perfil ideal de cliente, a gente entendeu o que ele tinha de necessidade além desse produto inicial da KPI, que era a gestão e planejamento de mídias pagas. Então, entendemos o cliente ideal, para onde a gente vai? Daí o que a gente viu de mercado? Este cliente, e aí trazendo alguns termos, mas a gente vai explicando esses termos também. É um cliente que ele não precisa somente de gestão de mídias pagas, por exemplo. Ele é um cliente que ele precisa de relevância orgânica. E o que é relevância orgânica? Ele também precisa trazer tráfego, imprimir sua marca, fazer um trabalho de reconhecimento a partir dos links que são orgânicos, por exemplo, no Google. No Google a gente não tem só links patrocinados, a gente também tem aqueles links que são orgânicos, que imprimem, não são links espontâneos, mas eles imprimem conforme o conteúdo e o trabalho que a gente chama de SEO dentro dos sites, que é você conseguir se expor também organicamente. Então, o que a gente entendeu? Aqui a gente também tem uma necessidade do nosso cliente, daquele cliente que tem o perfil ideal. Então, a gente construiu toda uma área de SEO e hoje é um escopo da KPI. E aí, para fechar, sobre essa parte do crescimento dos escopos, legal, o que mais? A gente viu também que faltava um pouco de maturidade de dados e de entendimento do próprio negócio para os clientes. Putz, a gente precisa ter uma área de dados que consiga compreender e cobrir aqui essa exigência, essa necessidade do nosso cliente. Então, a gente falou um pouco da origem da KPI, até me estendi, porque é aquilo. Eu, particularmente, aí falando com... até incentivando as pessoas a pelo menos, esse estudo sobre lançar uma empresa, lançar seu próprio negócio. Lá atrás, eu, Bruno, né, um dos sócios fundadores da KPI, eu não tinha essa veia de empreendedor, eu achava que ia seguir uma carreira mesmo, ali a gente pode falar que uma carreira CLT, mas houve um incentivo, né, de colegas ali para a gente lançar uma empresa. Claro que, num primeiro momento, os sócios eram super complementares, se a gente for falar de competências, desde um sócio com essa competência, essa veia mais empreendedora, um sócio um pouco mais focado em execução, que era justamente eu, e um sócio focado em tecnologia, mas com o tempo a gente precisou trazer mais pessoas para complementar aquilo que a gente sabia. Então, alguém também trazendo mérito, o Roberto Cavalcante, que foi nosso diretor comercial aqui também, só para mencioná-lo, mas a gente viu que a gente precisava de uma força comercial e em certo momento a gente pensou, aqui para crescer a gente vai precisar de gestão para crescimento, para escala sustentável da empresa. A gente foi crescendo com um bom produto, e a gente costuma até falar que foi de maneira amorfa, né? Sem tanta organização, então a gente foi falar de gestão empresarial mesmo. Aí veio a Fê, há uns 6, 7 anos, a nossa CEO atual, e ela cumpriu todas essas disciplinas que eu comentei aqui, que são as disciplinas para a gente crescer com rentabilidade, e por isso que a gente está aqui no 11º ano, participando aqui do podcast. Até comentamos, né, que a gente estava no Digital Awards no ano passado, muito bem apresentado por vocês também, que foi uma honra. Então, chegamos aqui nesse caminho do empreendedor, né, do empreendedorismo, que é ter uma ideia, ter um produto, ir lá, se lançar. Claro, bater cabeça, a gente bateu muito cabeça, a gente continua batendo cabeça, mas é isso, são sempre os desafios, a gente enxergar aqui que é o norte para que a gente consiga crescer de forma sustentável. Bruno, eu vou te cortar um minuto, porque você contou a história toda da KPI, a gente ficou super aqui, né? Eu me empolguei mesmo, gente, desculpa. A gente falar da empresa você falou isso. Tanto do planejamento, eu achei isso perfeito, porque a empresa ela foi construída com esse planejamento e análise e execução para chegar nesses 11 anos de tanto sucesso. Eu fiquei com uma dúvida, quanto tempo foi o planejamento desse empreendedorismo? Porque teve momentos que você falou ali, olhando, né, para quem está nos assistindo e que tem essa veia empreendedora, mas esse planejamento de você juntar os sócios, que são estrategicamente com as suas competências, cada uma na sua alavanca para poder colocar a empresa no pilar que está hoje, quanto tempo de planejamento? Nossa, muito bom, muito boa questão. Acho que lá no início a gente tomou um ano, desde assim, a ideia, até a gente lançar a empresa efetivamente, a gente ter um CNPJ, a gente ter até um nome, né? É claro que
era muito embrionário. Quando a gente fala de 1 ano, era uma ideia que a gente discutia, mas... E você estava no mercado de trabalho nesse momento? Eu estava trabalhando, eu estava numa outra empresa que chama... eu trabalhava na Rocket Internet, que na verdade era gestora de alguns e-commerces à época, como da Fit, Canui, Tricai, talvez vocês conheçam alguns desses, hoje a da Fit ainda está operando. E éramos colegas que trabalhávamos nessa empresa. E a gente tinha uma ideia embrionária, desde sempre, porque... Isso é muito comum para quem está nos assistindo. Exatamente. Que trabalha e que tem o sonho de ter o seu próprio negócio. E Perfeito. que no cafezinho da empresa vai falar, vai amigo, trocar. Exatamente. Não, mas é coisa. exatamente isso, gente. Isso é muito a realidade. Vai trocando ideia. Aqui a gente tem um café, por exemplo, Clube Cowork, é isso. Se junta ali, ideia tal... E faz outras frentes de negócios. Exato. Começa a fazer um pequeno plano de negócio. Aqui no Clube, a semana que vem, vai ter um encontro só de CEOs, dos gestores. E o das que vai empresas. surgir de novos negócios. Então, é muito legal a gente poder estar num ambiente assim. Que bom que você teve num fomenta o ambiente network, assim, né? Aqui o Clube Cowork é muito bom para isso também. A gente conhece várias pessoas também, até já fizemos parcerias por isso. Porque a gente sai aqui no café, no hall comum do Clube Coworking, conhece outras empresas e a gente tem parceiros. É claro que aqui na Faria Lima, que ainda não tem tantos parceiros, mas a gente vai ter também. Vai ter. Ô, Bruno, eu só queria complementar também de toda essa história que você contou da KPI. É muito importante, além do planejamento, vocês fizeram também, acho que um raio-x verdadeiro do que a empresa precisava, né? A empresa, todo mundo precisa hoje de ter o seu marketing digital bem estruturado, mas você conseguiu enxergar e oferecer outras oportunidades, né? Dar um leque a mais para que a empresa pudesse crescer também, né? Eu acho que é essa visão que deu um pulo do gato para vocês. Eu acho que sim, Guto, ótimo ponto. Eu vejo que pra gente esse foi o pulo do gato. Eu até falo desse momento, né, que é o momento de como que a gente escala a partir daqui. E o que eu acho legal também de compartilhar sobre o nosso histórico é aquilo. Galera, a gente ainda bate cabeça, a gente ainda tem desafios. Normal, empreendedor brasileiro. A gente tem que se adaptar, mas é de você ter essas reflexões. Então, eu acho que um paralelo, mesmo uma alusão boa, é você entender que todo dia você precisa ver sua empresa como uma nova empresa, assim, e ter aquele olhar crítico. O que a gente faz hoje está funcionando, não está? Quando a gente fala de escala, o que eu posso melhorar do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de processo? É claro que hoje a gente tem uma empresa que a estrutura é maior, mas até recrutamento, cultura da empresa, ter esse olhar crítico sobre si para ver como que você progride. Porque, querendo ou não, falando sobre nós, né? Como nós estávamos dentro desse 3º, 4º ano de KPI. Se a gente for falar da remuneração dos sócios, o tamanho da empresa, da carteira de clientes, a gente até estava satisfeito. Então, estamos satisfeitos. A empresa cresceu, a gente conseguiu tracionar. Mas aí foi justamente esse momento de reflexão que a gente comentou aqui, que o que a gente quer agora para o futuro, né? A gente quer crescer, a gente quer ter mais escopos, a gente quer ter a mesma carteira de clientes. Para onde a gente vai? E foi justamente essa pergunta, mesmo essa indagação, quando nos juntamos, talvez a gente não saiba. Então, está na hora de fazer novamente essa reflexão e entender quais são os recursos que a gente precisa aqui. Quando a gente fala de recurso, é justamente isso. É uma tecnologia nova, é uma ferramenta nova, são pessoas novas, pensando... E é isso, justamente. Quais são as nossas competências aqui? Hoje, falando até do quadro societário dos colaboradores. Acho que tem um sócio que é muito bom de execução, de relacionamento com o cliente, tem um sócio que é muito bom desenvolvedor, tem um sócio que é muito bom para abrir novos negócios, tem outro sócio que é muito bom comercialmente. Como que a gente junta isso aqui, traz algum complemento mesmo, alguma inteligência para a gente crescer? E foi nesse momento, justamente, a gente precisa de uma CEO. Aí a gente trouxe a Fernanda, que é a nossa CEO, e ela pavimentou esse caminho para a gente. Então, eu acho super importante porque é aquilo, no dia a dia, é o que eu te falo, a gente atende alguns clientes, a gente vai ter Black Friday agora, então vocês imaginem assim, a exigência agora nesse momento que a gente fala de varejo de Black Friday, já comentamos aqui que a gente trabalha com a Pets, com a IREP, com a Monte Carlo, tem outros varejos, e tem hoje, quando a gente fala de Black Friday, não é algo só B2C, só varejo, também tem empresas de B2B que vão aproveitar essa data, tem empresas de serviço que aproveitam também, então aumenta a exigência, imagina o dia a dia como fica, né, dentro da empresa, então existe aquela demanda maior, às vezes a gente fica imerso mesmo no dia a dia, só que é esse tipo de tempo para você parar e refletir, e a gente falar, né, até tirar um pouco a cabeça acima da superfície da água e entender, cara, e aí? É isso mesmo? É o que a gente quer? Para onde a gente vai arrumar? Vamos refletir aqui, vamos parar e respirar. Se a gente fosse compartilhar mesmo um pouco sobre essa parte de experiência, e acho que funcionou para a gente, é que hoje a gente exercita isso, a gente se força a isso.
Então, em certo momento, se a gente se vê ali muito submerso mesmo no dia a dia, a gente tem uns certos timeouts dentro da KPI ali, e não somente com os sócios, mas com todo mundo da empresa. Gente, vamos fazer umas reflexões aqui, como que a gente pode trabalhar de forma mais eficiente, por que a gente está tão no dia a dia, a gente precisa de um pouco mais de tempo estratégico, a gente até fala assim, a gente precisa até um pouco mais de tempo ocioso. Por que o tempo ocioso? Para pensar mesmo. Pra ser criativo, né? Pra A ser gente criativo. só é criativo com Exatamente. negócio. Se você ficar nesse loop operacional, como que você vai ser criativo e entender, né? Tá, qual que é o próximo escopo aqui da empresa? Como que a gente consegue cumprir um pouco mais daquilo que o cliente exige? Então, assim, esse ponto é muito relevante mesmo. Que é claro, existem momentos que são, sim, mais importantes. A gente comentou sobre esse momento da escala. Recentemente, a gente também teve outros momentos importantes sobre a abertura de escopos, sobre a abertura de times, sobre contratação. Então, a gente vem em levas de contratações também que são... que a gente tem quantidades maiores até de colaboradores que entram hoje na KPI. E é claro que, em certo momento, você precisa tomar essa decisão de... Tá, agora a gente precisa escalar. Quais são os recursos? É mais tecnologia? São mais pessoas? A gente precisa mudar o modo como a gente opera, os processos. E a gente tomou uma certa decisão de, sim, agora a gente precisa de mais pessoas, até aumentamos aqui o nosso ritmo de contratação. Mas para fechar assim, sobre o tema, é isso, é ter um olhar crítico sobre si, sobre a empresa, entender que todo dia é uma empresa nova, assim, de fato você ser um consultor, até um auditor dentro do seu negócio, para você evoluir sem preconceito, assim, até a gente fala um pouco das frases, né? As frases um pouco atemporais de sucesso, mas que a gente gosta, que não, porque são boas frases de inspiração, que é aquilo que trouxe você até aqui. Já vou tatuar essa, fala. O que trouxe você até aqui não é necessariamente o que vai fazer você dar o próximo passo, né? Então, reflete sobre o histórico, reflete sobre o aprendizado, mas assim, esteja disposto a inovar. Talvez tenha uma nova maneira de fazer aquele trabalho, um novo trabalho mesmo para sua empresa que pode alçá-la a outros patamares. Eu tô encantada com a KPI. Muito. E acho que claro, até vocês estão convidados para irem lá. Queremos, a gente gosta de conhecer a gente tomar um café. Agora e até um chopp lá também, a gente falou de happy hour. Já gostei também. Mas eu acho que de tudo que você falou, e você finalizou aí falando de inovação, né? Então, acho que KPI traduz em uma palavra como inovação. E acho que é um pouco de visão também para outros mercados também, outras divisões, né? É muito, muito estratégico a maneira que você lida com os seus clientes, porque eu percebo na sua fala que a KPI vira um braço da empresa. Vocês estão dentro da empresa. A gente não combinou isso, hein, gente? Não, mas olha... Você vira... É como se fosse um braço da empresa. É até o nosso discurso comercial. Mesmo? Pô, tá vendo? Falar que tinha o braço estratégico. Então, mas vamos falar depois. Tá vendo como você vende bem? O cara que não era do comercial já tá quase comercial. Deve ser um grande desafio para o empreendedor fazer essas análises do time dentro da sua empresa, mas ao mesmo tempo, em paralelo, você fazer análise do seu cliente para poder atender o que ele está precisando naquele momento. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da KPI. E aí, por isso, eu trouxe até uma cola. Por quê? Você que tá me... Jamais ia conseguir decorar todos os prêmios. Nossa, muito bom. Um ótimo corte. Ótimo corte. Nossa, entender o cliente. Nossa, ótimo corte. Eu não ia conseguir, Guto, decorar todos os prêmios que a KPI trouxe ao longo desses 11 anos. Então, eu trouxe uma cola, vocês me dão licença. Se quiser, ajuda. 3 vezes nomeados ao prêmio Google Premier Partner Awards Latinoamérica. Seleção do Google das melhores agências de marketing da América Latina, né? Agência Google Premier Partner há 7 anos. Isso quer dizer nível máximo de relacionamento com o Google. Então, você está entendendo o posicionamento da KPI. Agência Meta Business Partner e TikTok Partner e vencedores do Digital Award 2024, ou seja, e na área de inovação tecnológica. Muita premiação. E é muito legal porque isso, além de você chancelar, né, a empresa, os seus clientes também vão falar, pô, eu tô nos braços certos. Ganha juntos, né? Ganha junto. Acho que é isso. Nossa, vocês foram muito bem, gente. Obrigado. A gente vai usar esse corte dentro dos conteúdos da KPI, ficou excelente. Assim, mas é isso, até falando um pouco sobre a nossa empresa e a venda mesmo, essa parte comercial, esses prêmios são muito importantes, né? Então, são 11 anos, a gente já tem essas nomeações que são super relevantes. O próprio prêmio do Premier Partner Awards do Google, a gente foi até Nova York receber esse prêmio, assim, é super valorizado dentro do nosso mercado. Digital Awards também, que a gente promoveu muito bem, é bem valorizado no nosso mercado também. É importante... Do ponto de vista de exposição da empresa, claro, de a gente conseguir, como vocês comentaram, chancelar ali o serviço, chancelar a nossa prestação. E a gente estava falando um pouco da parte comercial, e comercialmente é muito importante também, né? O que vocês trouxeram, que é
Imaginem que, a gente vai falar dos nossos clientes, né? Mas imaginem que a gente vai participar de uma concorrência, algo super natural, uma concorrência por um novo projeto, por uma nova conta, por um trabalho de SEO, um trabalho de gestão de mídias, por um cliente novo. E isso certifica o histórico, né? Certifica a bagagem, o que a gente fala de background da empresa, porque, querendo ou não, você tem essas chancelas, né? Você tem essas nomeações, comercialmente é muito importante. Assim como o que vocês trouxeram para o cliente que está com a KPI é bem importante também. Até a gente tem alguns clientes que estão com a gente há muito tempo. Por exemplo, a Pets trabalha com a gente há 8 anos. A Specialized de bicicletas e acessórios trabalha com a gente há 6 anos. Então, são clientes que, querendo ou não, eles viveram isso com a gente também. Eles foram vendo a gente conquistando prêmio. E é claro que isso também traz uma certa segurança sobre, cara, eu estou com um parceiro que está seguindo um bom rito aqui, boas práticas, que está sendo reconhecido pelo mercado. Então, eu estou em boas mãos. Querendo ou não, isso ratifica o nosso trabalho e traz essa segurança para o nosso cliente também. Né? Então, comercialmente, para o cliente que está em carteira, super importante. Foi muito bom. Novamente, vamos usar esse corte comercialmente aqui para a KPI. E o Bruno falou alguns cases aí, né? Tem muito mais. Aliás, você pode acessar kpi.com/cases, que lá você vai ver todos os cases de sucesso de KPI. KPI é como se fala mesmo, né? K-I... Cadê? Me perdi aqui. K-I-P-A-I... É isso aí, Igor. K-I-P-A... Eita! K-I-P-I... AI. É isso aí. Agora, o KPI, para quem trabalha... Agora, Mas o KPI para quem trabalha, né, com a área digital, são ali os indicadores que você tem que ir analisando, não é isso? Perfeitamente. Aí são os indicadores-chave, né, que a gente fala aqui. Isso é uma parte importante do trabalho também. É até legal comentar de KPI, né? Daí, falando um pouco do nome e dos Is, das vogais, a gente pensou em abrasileirar um pouco o Key Performance Indicator. Então, a gente pensou que como que a gente abrasileira esse termo? Põe vogais. Daí, a gente botou os Is, ficou KPI. Claro, mais fácil. E, bom, a gente se orgulha bastante desse nome também. Não, muito Mas bom, muito bom. Sobre essa parte do KPI, então, super importante. Até é algo bem legal também para comentar um pouco sobre dados, sobre marketing online, também com quem empreende. Ainda mais no dia de hoje, a gente fala muito de Big Data, de dados, de Data Lake, Data Warehouse. A gente tem todos esses nomes que são mais técnicos, né? Airflow, orquestração. Mas é aquilo. É muito inglês essa área do digital, né? É o desculpa a gente pelos termos em inglês também, mas é que realmente a gente escuta no dia a dia e a gente já nem lembra mais qualquer tradução, porque pra gente vira uma brasileirada. A gente precisa estudar também. A gente tem um glossário de termos lá na Equipé pra gente entender mesmo os termos. E é isso, mas o que é legal, né, é que você consegue ir simplificando isso também, porque o próprio KPI, beleza, então a gente tem N dados, a gente tem uma estrutura, uma amostra de dados hoje que, assim, por exemplo, quando a gente fala de um e-commerce, a gente tem ali dados em tempo real de quem está visitando cada página, quais foram os canais que trouxeram as pessoas, os usuários. Só que aquilo, o que é o KPI? São os indicadores-chave. Então, por mais que você tenha uma robustez, essa profundidade de dados, a profusão de dados, na verdade, no final do dia você precisa responder, daí a gente até fala, você vai precisar responder por um conselho, por um sócio, por um acionista, que você tem 3 métricas ou 2 métricas para responder, que são basicamente, por exemplo, rentabilidade e faturamento. Então, tudo bem, a gente tem, vamos falar de um e-commerce aqui, que a gente falou bastante de varejo, a gente tem todas essas métricas de comportamento das pessoas para uma loja ou para um e-commerce. Então, se as pessoas estão entrando nas páginas, se elas estão entrando pela home, se elas estão vindo por campanhas de mídias patrocinadas, se elas estão vindo por campanhas de meta, ads. Mas no final do dia, o que quem é o gestor do negócio quer entender? Se aquele negócio está gerando rentabilidade, então, falando aqui, permeando as mídias pagas, por exemplo, se cada real investido retorna com receita mesmo de venda de produto, se a gente fala do ROAS, né, que é essa rentabilidade, que é justamente a receita sobre o investimento. Se a gente está com ROAS 10, ROAS 15, ROAS 20, o acionista ali, ou o gestor tem que entender esse KPI, e a gente fala muito de ter esse KPI relativo, né, de rentabilidade e de volume. Tem que entender, a gente trouxe esse resultado aqui fruto, por exemplo, das campanhas de mídias pagas. Mas qual que é o volume? Porque é aquilo, se a gente tem um ROAS de 10, mas a gente investiu R$100, a gente trouxe R$1.000 de receita. Agora, se a gente investiu R$100 mil e o ROAS é 10, a gente trouxe R$1 milhão de receita. Então, essa é a diferença. Então, no final do dia, a gente tem essa profusão de dados. É claro que a própria KPI faz todo esse trabalho de análise, de separação, de tratamento dos dados para a gente conseguir enxergar aqueles dados que são pertinentes mesmo para uma tomada de decisão. Mas é aquilo, o que é legal do KPI e até desse rol, né, de dados e de análise. No final do dia, a gente tem esses indicadores que vão falar se aquela empreitada, aquela campanha foi um sucesso ou não. E é isso. Aqui a gente até trouxe exemplo já que a ROAS
e receita do e-commerce. No final do dia, é isso. Trouxe rentabilidade, trouxe volume? Ok. Muito bem. Vanessa, eu tô doido pra fazer uma pergunta pra Ai, ele, meu mas não Deus, sei se eu diga. consigo fazer. Me Será? ajuda? Por favor. Você vai ser melhor nisso. Porque assim, Fala, a gente você ele quer. falou tanto de números, né? Das empresas, de investimento e tal. Eu queria saber quanto a KPI fatura ou qual que é a meta Ele de vai fatura. contar. Não sei. Ele pode falar. Você. Ah, a Vou gente pode... perguntar. Pergunta. Ô, Bruno, assim, a pergunta Ah, na cara. Tranquila. Você tá falando muito de metodologia, você trouxe a sua metodologia, que ela é comprovada, que quando a gente fala da retenção dos clientes, isso quer dizer que a metodologia funciona, deu certo. Aham. Quando vocês estavam planejando, lá atrás, um ano de planejamento, aí trouxe os sócios, vocês tinham uma meta ali de faturamento. A gente tinha, perfeito. Vocês chegaram nessa meta? Olha, no primeiro... Qual era a meta? Boa. Foi Não, bom, mas vamos lá, acho que a gente pode compartilhar, assim, gente, sem problema, até pra falar da experiência. Então, no primeiro ano a gente tinha uma meta, que, claro, era menos auspiciosa do que a nossa meta hoje, mas, e até pra gente chegar à diferença, né, e como que é um crescimento de uma empresa, né, até a KPI cresce paulatinamente, mas é claro que com 11 anos, e falando ali desse crescimento de 15% ao ano, a gente tem uma certa composição boa de crescimento. Mas no primeiro ano a gente tinha uma meta que era de faturar no ano inteiro, entre 300 mil reais e 500 mil reais no primeiro ano, tá? Então ali quando a gente fundou e tal, daí a gente conseguiu convergir aqui para esse intervalo, foi super bom. Hoje, no ano, a nossa meta está entre 12 milhões de reais e 15 milhões de reais por ano, é isso. Então, já deu intervalo, é um norte, e aí dá para entender, né? Até o que é legal, mais do que os valores em si, e é claro que a gente tem metas auspiciosas para os próximos anos, até uma meta para daqui 5 anos, entendendo que a gente vai ter que inovar bastante para chegar. Mas é legal trazer isso, né? Então, é uma empresa com 11 anos, né? E não foi uma empresa, isso que é interessante também de falar de modelos até de crescimento, não foi uma empresa com crescimento exponencial, a KPI. Ela foi uma empresa com crescimento paulatino. Né? Então, é quase aquele investimento, que a gente fala investimento em renda fixa, assim, que ele é um pouquinho mais seguro, mas é claro, a gente tem o que a gente fala dos juros compostos, do crescimento composto, que então você faz um trabalho, que a gente falou aqui, de um trabalho de sustentação mesmo. Cada ano você vai crescendo um pouco, 10%, 15%, você vai tomando o corpo. E aí, onde que a gente chega depois de tantos anos com um certo crescimento, com esse planejamento de crescimento? É isso, querendo ou não, a gente sai ali de uma meta inferior a 1 milhão de reais, né, por ano, para chegar na nossa meta de hoje, que é superior a uma dezena de milhões de reais no ano. Então, super importante aqui, até mais do que os valores, dentro da nossa visão, é essa valorização do planejamento, que foi algo que a gente falou bastante aqui, e do trabalho. Querendo ou não, a gente arregaçou mesmo as mangas, assim, a gente trabalha bastante, a gente acredita hoje no nosso norte, a gente tem esse modelo que é de um crescimento, né, que ele é gradual. Mas ele é sustentável, E né? ele é sustentável. É Exatamente. importante para quem está nos assistindo. Exatamente. Porque às vezes a gente faz um planejamento, imagina, ficou 1 ano planejando a empresa. Exatamente. E ainda assim, quando colocou, né, em execução todas essas análises do planejamento, é um planejamento sustentável, de crescimento sustentável, que você consegue segurar ali ano a ano, visando o longo prazo. Perfeitamente. Eu acho que até é um termo interessante aqui, gente, a gente fala de modelos diferentes de negócio também, né? Tem os negócios que até já são planejados para o crescimento exponencial. Mas hoje, para a gente, é muito importante enxergar a solidez. Então, E o cliente também, né? Enxergar exatamente, isso. que é o Exato, termo. Então, algo que também é um desafio para uma empresa que cresce, é assim, tá, você vai crescer. Qual que é um reflexo, né, do crescimento? Você vai aumentando sua carteira de clientes. E aí, em você aumentando sua carteira de clientes, como que você preserva a qualidade para quem já é um cliente em carteira? Então, é isso que a gente leva muito em consideração. Né? A gente precisa muito de um time. A gente não falou pouco de time aqui, mas é legal falar sobre as pessoas. Então, a gente investe muito em projeção de carreira, em time mesmo, para a gente conseguir atender nossos clientes. E é claro que você recrutar bem, você contratar bem, demanda certo tempo, demanda certa dedicação, até quando a gente fala desse tempo de crescimento. Então, tem esse fator até das pessoas aqui para o nosso modelo de negócio. E quando a gente fala de solidez, a gente fala da retenção dos nossos clientes também. Então, a gente quer crescer, mas preservando qualidade de prestação e de atendimento com os nossos clientes. Esse é o nosso modelo e a gente gosta muito dessa palavra que é a solidez. Então, e o que é legal de trazer até que a gente foi crescendo e compartilhando também com quem quer empreender, isso é super legal. Por exemplo, hoje a gente enxerga muito mais solidez no nosso negócio do que há alguns anos. Que a gente fala, fragilidade mesmo, do ponto de vista até
das prestações, dos escopos, da carteira de clientes, das próprias pessoas, né? A retenção de colaborador. Se a gente for hoje compor essas variáveis, a gente enxerga muito mais solidez na KPI ou muito mais segurança para seguir em frente do que no passado, porque a gente construiu esse caminho. Então, super interessante, a gente fala dos modelos distintos de negócio. Esse é um modelo de negócio, né, de serviço, de prestação, de um crescimento paulatino. E algo importante que a gente falou aqui também, que a gente ponderou, que é enxergar a solidez e a sustentabilidade. Então, a gente confia muito que a gente tem hoje uma base bem sustentável para esse crescimento da empresa. E quando a gente está falando de time, quantas pessoas compõem a KPI hoje? Hoje a KPI está em 60 pessoas. Existe uma divisão, né, de times. Daí isso que é legal também de a gente trazer para cá, que é quando a gente tem uma empresa no início, ali praticamente a gente define as responsabilidades dos sócios, né? Mas chega uma hora que todo sócio tem que fazer tudo, né? Começou com quantas pessoas? Com 3. 3. Então, na verdade, 2 é o que a gente comentou. 2, já no primeiro e segundo mês, a gente comentou do Rafael Pisotti, mencionar ele de novo, um gênio para dentro, e a partir desses 3 a gente foi crescendo até o momento que a gente falou da entrada da Fê, que foi quando a gente efetivamente teve uma CEO dentro da empresa. Mas é isso, daí, o que é legal também de compartilhar. Quando a gente estava em 3, quando estávamos em 3, claro que existiam certas responsabilidades, uma certa definição, mas chega um momento que todo mundo faz tudo, assim, que a gente programa um pouquinho, todo mundo faz o financeiro. É o olhar do dono, né? Todo mundo tem que olhar. Todo mundo faz relação com o cliente, é isso. Hoje a gente já tem, claro, uma divisão muito mais clara e definida de times, então tem o nosso time de gente de gestão, tem um time de qualidade hoje dentro da KPI, que é justamente o time que faz a auditoria interna, que é assim, o time de qualidade, ele deve prezar pelo cumprimento dos nossos processos. Os próprios times de atendimento, então os squads que atendem os nossos clientes de gestão e planejamento de mídias pagas, de SEO, de dados, de mensuração, que a gente comentou aqui. Claro, o quadro societário e o time financeiro, enfim, hoje já é uma empresa que tem essa estrutura e esses departamentos, né? Por isso que a gente tem essa quantidade de pessoas, e a gente preza muito por eficiência. Então, a gente veio escalando, e aquilo que a gente até comentou, da tomada de decisão sobre contratação, que é isso, é sempre ter uma boa ponderação e saber quais serão as responsabilidades e o que as novas pessoas vão trazer e agregar para o nosso negócio, né? Mas também falar um pouco dessa parte de ganho de maturidade da empresa e o caminho, porque é esse, a gente começa, né? Quando você começa, a gente fala, é um negócio um pouco mais rústico ali, tem até essa parte das responsabilidades, elas, claro que a gente preza por uma separação mais clara ali no início, mas querendo ou não, todo mundo vai ter que fazer um pouco de tudo, porque é uma empresa que está ali começando. Hoje, com os departamentos, com as funções que hoje são melhor definidas, né? A gente também, quando a gente fala de solidez, é um negócio um pouco mais sólido, porque essas responsabilidades estão bem claras entre os times do que anteriormente. Então, também mais uma palavra sobre empreendedorismo, ir pensando nisso. Então, quando eu for escalar, o que eu vou precisar até em termos de time? E aí, um outro ponto importante, né, que é legal de comentar, a gente falou sobre o nosso time de qualidade. Por exemplo, em certo momento, a gente viu que a gente precisava ter um time que ia se responsabilizar, ter a incumbência de mapear se estamos seguindo nossos processos. Perfeito. Você tem uma auditoria interna. Exatamente. Porque é isso também. Quando estamos em 3, fica um pouco mais fácil. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Agora, você vai crescendo como empresa, você vai tendo os times. E até falando de outros desafios, num outro podcast, talvez a gente fale um pouco melhor de prós e contras, de trabalho remoto. Hoje, a KPI é majoritariamente de trabalho remoto. É mesmo? A galera trabalha de casa, de home office. Então, claro que você também precisa ter aqueles processos para conseguir cumprir o trabalho, conseguir acompanhar um pouco melhor as rotinas e as tarefas dos times. Então, a gente lançou essa área de qualidade justamente por isso. Então, a gente tem mais pessoas, mais times. Como que a gente preserva aqueles processos, ou pelo menos aquele âmago lá de trás, que a gente comentou? Putz, a gente tem certa inteligência de entrega aqui em marketing online, hoje a gente tem novos escopos. Como que a gente estabelece um certo nível de excelência para todos os times entregarem esse nível de excelência, né? Sendo que, claro, eu, Bruno, não vou estar em todas as reuniões com os clientes, né? Para estar lá vendo, mapeando se a gente está conseguindo entregar isso. Então, até por isso que, em certo momento, isso é um pouco mais recente. Faz 2 anos. A gente viu a necessidade de ter uma área de qualidade. Muito bom. Vai ser a área que vai fazer justamente. E outras áreas vão aparecendo, comentou, né? Porque a inovação claro. não para e eu tenho certeza que KPI Perfeitamente. vai mostrar ainda muito mais tendência para o mercado também, atender outras grandes empresas. Mais Agora, um corte bom.
Mas o cara é bom de Ele corte, é o né? cara do agora corte. eu vou, Gente, ó, já... agora pode falar que a gente vai ter que dar o corte final agora. Ah, que pena. A gente tá chegando no final, mas foi assim, um prazer te Prazer foi receber meu, aqui gente, de e verdade. principalmente entender a construção de uma empresa agora sólida, mas principalmente uma Verdade. empresa que busca atender o seu cliente do início ao fim, né? De todo o processo e das soluções. Então, muito legal conhecer mais a história e para ter aquele corte mesmo. Queria que você falasse assim um pouco mais para quem que é a KPI. Não, perfeito, gente. Daí, antes de mais nada, agradecer muito pelo convite, assim, super prazeroso. É aquilo, infelizmente, tá acabando, porque a gente tava começando a conversar, a falar de outros tópicos, a gente tá falando de home office aqui, mas, assim, realmente foi um prazer pra gente, muito bom estar aqui. Sobre para quem é a KPI, basicamente é para uma empresa que hoje precisa ter um bom planejamento de marketing digital, um bom planejamento online e entender como que os canais online, não somente os canais pagos, até o canal orgânico, como que a gente pode relacionar isso com dados e métricas para convergir para o seu objetivo de negócio. Então, é aquilo, nossa, eu preciso ganhar sustentabilidade, eu preciso entender como que eu vou crescer com o tempo, a partir de canais digitais e a partir de uma boa apuração dos meus dados. A KPI é a empresa perfeita para você. Muito Tá bem. vendo? Vamos falar com a KPI? Vamos. Vamos. Então, vamos. Mais uma que ideia convidado já. aqui, já reforçou isso. Que delícia, adorei saber toda essa construção, planejamento, analisação, execução e sucesso da KPI. Ai, Chegou ao fim, Chegou mas ao você fim. pode Esse acompanhar. episódio só. É verdade, você pode acompanhar muito mais. Se inscreva aqui no canal também. Acessa lá também kpi.com para saber mais histórias dos caras e principalmente você vai ficar conectado aqui com a gente no Clubcast. O nosso próximo episódio a gente vai trazer mais uma super história de mais uma empresa que faz parte aqui do nosso ecossistema do Club Coworking e direto da Faria Lima. A gente se despede, espera você sim. no próximo episódio. Se quiser, vem conhecer a gente É aqui, verdade, tá tomar um bom? café, um chopp, É né? isso, vem, Trocar uma ideia vem. com o Bruno É aqui, que ele isso, vai estar gente. por aqui. Você tá em São Paulo, vem. Valeu, até Beijo. mais, tchau.